A pergunta que ninguém faz sobre Vênus é a mais importante. Não é se podemos chegar lá. Não é quanto custaria construir uma nave capaz de pousar na superfície. A pergunta real é: quanto tempo levaria para uma equipe de resgate chegar até você? E a resposta é tão brutal que muda completamente como pensamos sobre exploração espacial. Porque em Vênus, quando algo dá errado, você não espera por ajuda. Você simplesmente aceita que ninguém está vindo. Ninguém pode vir. E isso transforma cada segundo no planeta na contagem regressiva mais final que um ser humano pode experimentar. Vamos começar com os números que ninguém quer olhar de perto. A janela de lançamento entre Terra e Vênus se abre a cada 19 meses. 19 meses. Isso significa que se você está em Vênus e precisa de resgate urgente, a próxima nave que pode sequer começar a jornada só parte 1 ano e meio depois. Mas aqui está o detalhe que torna tudo pior. A viagem em si leva cerca de 5 meses. Então estamos falando de 2 anos no mínimo, entre o momento em que você pede socorro e o momento em que alguém chega perto de você. 2 anos. Exceto que você não tem 2 anos. Você mal tem 2 dias antes que Vênus comece a matar você, de formas que nenhum treinamento pode prevenir. Então já sabemos que resgate é ficção, mas isso levanta outra questão. Por que não simplesmente sair rápido, pousar, coletar algumas amostras, decolar imediatamente? Missão relâmpago, entrada e saída. Soa razoável até você entender o que acontece com máquinas em Vênus. E aqui é onde a armadilha real se revela. Qualquer veículo de subida precisa ficar sentado na superfície enquanto você faz seu trabalho. Não por horas, por semanas no mínimo, porque uma viagem de meses até Vênus para coletar 30 minutos de dados não faz sentido logístico ou financeiro. Então seu foguete de escape fica lá, esperando, exposto. E Vênus não espera. A temperatura de 470 graus Celsius começa a trabalhar imediatamente. Os vedantes começam a degradar. Os componentes eletrônicos começam a falhar. Os sistemas hidráulicos começam a perder pressão, não de forma dramática, de forma gradual, silenciosa, inevitável, como ferrugem, mas acelerada em uma escala que desafia a compreensão. Os engenheiros soviéticos aprenderam isso da pior forma. As sondas Venera foram projetadas para durar o máximo possível. Os melhores materiais disponíveis na época, isolamento térmico múltiplo, sistemas redundantes, testes exaustivos. E mesmo assim, a mais resistente funcionou por 127 minutos antes de morrer permanentemente. Pense nisso. 127 minutos não é nenhuma tarde de trabalho. É menos tempo do que você leva assistindo um filme. E era uma sonda. Sem humanos dentro, precisando de ar, água, temperatura controlada, eliminação de resíduos, espaço para se mover. Só equipamentos projetados para uma única função: sobreviver. Agora multiplique essa complexidade por 1000. Porque uma missão tripulada não pode simplesmente desligar quando as coisas ficam difíceis. Você precisa de energia constante para manter o habitat frio o suficiente para não cozinhar humanos vivos. Você precisa de recicladores de ar funcionando sem parar. Você precisa de computadores calculando sua janela de lançamento, rastreando o tempo, monitorando 1000 sistemas críticos. E tudo isso precisa funcionar perfeitamente enquanto Vênus aplica 470 graus e 92 atmosferas de pressão em cada junta, cada circuito, cada componente mecânico, sem intervalo, sem descanso, sem perdão. Mas digamos que você tem sorte. Digamos que a engenharia é perfeita e seus sistemas aguentam. Digamos que você completou sua pesquisa e é hora de ir embora. Você entra no veículo de subida, aperta o cinto, inicia a sequência de ignição. E é aí que você descobre algo que os manuais de missão não enfatizam o suficiente. A velocidade de escape de Vênus é 10 km por segundo. Isso é 36 mil km por hora. Você precisa acelerar uma nave do repouso total até essa velocidade enquanto atravessa a atmosfera mais densa do sistema solar. A resistência atmosférica não é apenas um inconveniente. É uma barreira física que exige quantidades absurdas de combustível. E todo esse combustível estava sentado ao lado da sua nave, em tanques, a 470 graus, por semanas. O que você acha que acontece com combustível líquido sob essas condições? O que acontece com as válvulas que o liberam? Com as bombas que o pressurizam, com os sensores que medem seu fluxo? E tem mais, muito mais. Porque ninguém fala sobre o componente mais frágil de toda a missão. Não são os computadores, não são os motores, é você. O corpo humano não foi projetado para existir em ambientes extremos por períodos prolongados. Sabemos disso de estudos em estações espaciais, em bases antárticas, em missões submarinas, isolamento psicológico, exposição constante a estresse, sistemas de suporte de vida que nunca podem falhar. Tudo isso cobra um preço.
Mas Vênus adiciona camadas de pressão psicológica que não existem em nenhum outro lugar. Em uma estação espacial, você olha pela janela e vê a Terra. Seu lar está visível. Você sabe que resgate é possível em questão de horas ou dias. Em Marte você tem dezenas de milhões de quilômetros de separação, mas a janela de retorno existe. A cada 2 anos, a oportunidade se renova. Em Vênus, você não vê nada através das janelas exceto névoa amarelada e escuridão perpétua. E você sabe, em algum nível profundo e primitivo do seu cérebro, que se algo der errado, ninguém está vindo. Sua única esperança é a máquina ao seu lado. A mesma máquina que está sendo lentamente destruída pelo ambiente. A mesma máquina que precisa funcionar perfeitamente quando você apertar o botão de lançamento. Imagine viver com esse conhecimento. Cada rangido do casco é potencialmente catastrófico. Cada queda de pressão nos sistemas pode ser o começo do fim. Cada alarme menor se torna uma fonte de terror existencial, porque você sabe que não há plano B. Astronautas em missões normais falam sobre a tranquilidade de saber que o controle de missão está trabalhando no problema, que engenheiros na Terra estão calculando soluções, que uma janela de resgate existe. Em Vênus, você é sua própria equipe de resgate, e seu veículo de fuga está morrendo um pouco mais a cada hora. Mas vamos assumir que sua psicologia aguenta. Vamos assumir que você é o humano mais mentalmente resiliente que já existiu. Ainda há um problema que nenhuma força de vontade pode superar. Seu corpo começa a mudar, não de forma óbvia nas primeiras semanas, mas a exposição constante à gravidade ligeiramente menor que a da Terra, combinada com o estresse térmico constante no limite do que seus sistemas de refrigeração conseguem compensar, começa a afetar você em nível celular. Seus músculos se adaptam, seu sistema cardiovascular ajusta, sua densidade óssea muda, e quando chega a hora de suportar as forças G de um lançamento de emergência através da atmosfera mais densa do sistema solar, seu corpo não responde como esperado. Os treinamentos foram feitos na Terra. Seu corpo atual é diferente. Menor tolerância, maior risco de blackout, maior chance de que as forças de aceleração causem danos permanentes. E aqui está a virada que a maioria das pessoas não considera. O maior inimigo em Vênus não é o calor, não é a pressão, não é o ácido sulfúrico ou a atmosfera tóxica. É o tempo, porque cada segundo que você permanece na superfície torna seu retorno menos provável de 3 formas simultâneas. Primeiro, sua nave de escape degrada. Segundo, seus próprios sistemas de suporte se aproximam da falha. Terceiro, seu corpo se torna menos capaz de sobreviver ao lançamento. E essas 3 curvas convergem em um ponto inevitável onde a probabilidade de sucesso cai para 0. Você não sabe exatamente quando esse ponto chega. Pode ser na 2ª semana, pode ser no 2º mês, mas ele sempre chega. Sempre. Os planejadores de missão sabem disso. Eles calculam o que chamam de janela de viabilidade, o período máximo em que um retorno ainda é teoricamente possível. E essa janela é muito menor do que o público imagina. Não são anos, não são meses. Na melhor das hipóteses, com tecnologia que ainda não existe, estamos falando de semanas. Talvez um mês se tivermos sorte impossível. E isso assumindo que absolutamente nada dá errado. Nenhum sistema falha prematuramente. Nenhum membro da tripulação fica doente. Nenhuma tempestade de ácido danifica equipamento externo. Nenhuma das 1000 variáveis que podem matar uma missão se manifesta. Qual é a probabilidade real de que tudo funcione perfeitamente? De que você complete sua pesquisa dentro da janela? De que o lançamento ocorra sem problemas? De que você alcance órbita com combustível e sistemas suficientes para encontrar sua nave de retorno? Estatísticos que trabalham em programas espaciais não gostam de publicar esses números porque eles são politicamente inconvenientes. Mas em conversas privadas, em documentos confidenciais, as estimativas aparecem, e elas são brutais. Estamos falando de probabilidades de sucesso na faixa de 1 a 5%. E isso é sendo otimista. Agora pense no que significa realmente. Significa que de cada 100 pessoas que pousam em Vênus, 95 nunca saem. Não porque tomaram decisões ruins, não porque ignoraram protocolos, mas porque Vênus é fundamentalmente incompatível com a ideia de retorno. O planeta não foi feito para ser visitado. Foi feito para ser observado à distância, com respeito, com medo. Porque qualquer lugar onde a taxa de sobrevivência é de 5% não é um destino, é uma sentença. E mesmo os 5% que teoricamente conseguem decolar, enfrentam outra realidade. A jornada de volta dura meses. Meses em uma espaçonave que foi projetada para fazer a viagem uma vez, mas agora precisa fazer de novo com sistemas que foram estressados pelo pouso, pela permanência, pelo lançamento. Meses onde qualquer falha técnica significa morte lenta no vácuo. Meses onde seu corpo, já enfraquecido por Vênus, precisa sobreviver à microgravidade, sem o suporte médico que você teria na Terra.
A missão não termina quando você deixa a superfície. Ela continua sendo perigosa até o momento em que você pisa de volta no chão terrestre, se é que você chega lá. Então, quando alguém propõe uma missão tripulada a Vênus, o que realmente está propondo é uma expedição suicida, com uma chance estatística de sobrevivência menor que a roleta russa. Estamos enviando humanos para um lugar onde o planeta inteiro é projetado para matá-los, onde resgate é impossível por razões fundamentais de física orbital, onde cada hora na superfície reduz suas chances de algum dia ver casa novamente. Não existe versão dessa história onde os números funcionam. Não existe avanço tecnológico que mude a matemática básica de janelas de lançamento, degradação de materiais e limites biológicos humanos. Vênus vence. Sempre venceu. Sempre vencerá. E talvez esse seja o ponto. Talvez alguns lugares no universo devam permanecer intocados. Não porque nos falta coragem ou tecnologia, mas porque a própria natureza do lugar nos diz não. Alto e claro. Em 470 graus e 92 atmosferas de pressão. Em ácido sulfúrico e escuridão perpétua. Na impossibilidade matemática de resgate. Vênus não nos quer lá. E talvez devêssemos escutar. Obrigado por assistir. Se você quer entender mais sobre os limites mortais da exploração espacial, pode gostar do próximo vídeo. Ficaria muito grato pelo seu apoio. E te vejo na próxima.